Tranquilo. Zé, tira a câmera. Aí. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos dando início à nossa primeira aula aí de programação app, ok? O objetivo aqui dessa aula é tratar dos assuntos da unidade 1 e 2 e falar também da atividade avaliativa da unidade 1, ok? Vamos seguir então. Olha lá, na unidade 1, vocês vão encontrar aqui uma leitura, Introdução à Programação para Dispositivos Móveis, ok? Então, vocês vão fazer a leitura desse texto. Ele vai ter aqui uma pequena apresentação sobre o que são, né, dispositivos móveis, né, o que são aplicativos para dispositivos móveis, a história dos dispositivos móveis, certo? Isso aqui é só leitura mesmo, tá bom? Aí depois ele vai falar como instalar e configurar o ambiente de desenvolvimento, tá bom? Na minha aula, que eu coloquei lá, disponibilizei na Mediateca, eu mostro como que faz isso aqui, tá bom? É um processo um pouquinho complicado você conseguir botar o seu aplicativo para rodar, tá? Então você tem que instalar o Java, você tem que baixar o Android Studio, né? Aí você tem que configurar algumas coisas até você chegar no final, conseguir rodar o seu aplicativo. Ele vai mostrar uma figurinha mais ou menos igual a... E ver lá no finalzinho da aula, ele mostra aqui. Aqui é o seu aplicativo rodando. Mas para chegar lá, pessoal, são muitos passos. E eu mostro isso aqui lá na nossa videoaula, na Mediateca, ok? Então você pode ir aqui na Mediateca, que eu explico aqui nessa videoaula aqui todos os passos para você configurar esse ambiente e conseguir chegar, né, executar o seu aplicativo, ok? É uma aula aqui que foi gravada lá no Estúdio da Católica, e aí eu vou mostrando lá no finalzinho. Aí você chega lá no finalzinho, você vai conseguir isso aí, tá bom? Um ponto importante aqui é que, além dessa leitura da aula, eu coloco também leitura complementar. É importante que vocês façam essas leituras para complementar os estudos, tá bom? Às vezes a nossa aula ela é muito breve, ela não aborda assim de uma forma completa, como eu gostaria que, por exemplo, ela abordasse o assunto. Então é importante que vocês leiam também as leituras complementares. Então, ó, nós temos um livro que está na Mediateca da Católica, ó. Então, estou pedindo aqui, ó, leia o capítulo 1 desse livro. Como que você acessa o capítulo? Assim, ó, clica aqui. Aí ele já vai abrir aqui, ó, o livro aqui na Mediateca. Então, vocês vão ver, ó, olha só, capítulo 1. Então, vocês vão fazer essa leitura aqui, do capítulo 1. O capítulo 1, ele fala sobre o Android, o que é o Android, ok? Como ele tem um exemplo de aplicativo também e tal. É uma leitura bem interessante, tá? É mais teórico isso aqui, mais sobre o que se trata do ambiente Android, etc e tal. Ele não entra tanto em programação, mas faz parte da unidade 1, tá bom? Vocês podem também ler o capítulo 2, embora eu coloque aqui que essa leitura não é obrigatória. Então, vocês vão ler esse capítulo só se você quiser saber um pouco mais sobre o exemplo apresentado na unidade 1, tá bom? Mas olha só, não precisa ler esse capítulo aqui, tá? Porque, inclusive, ele mostra como é que roda o exemplo lá do Olá Mundo, né? Usando, assim, o Eclipse. A gente está usando o outro ambiente, que é o Android Studio. Vocês vão encontrar algumas diferenças aqui, tá? Se você clicou aqui e o livro não abriu, pessoal, o que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão seguir essas dicas aqui. Ó. Acesse a biblioteca virtual por esse endereço. Então, vocês vão clicar aqui nesse endereço. Ele vai abrir aqui ó, o site da Católica, ok? Aí, o que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão fazer o login, usando usuário e senha. E vão procurar por esse texto aqui, ó, Android como programar. Então, ó, eu já fiz o login aqui. Vocês teriam que fazer o login
tá? Fica o nome de vocês aparecendo aqui, tá? E aí vocês pesquisariam aqui o livro Android Como Programar. Olha lá, já apareceu. Aí você clica no cadeadinho aqui, tá joia? Clicou, aí abriu o livro, tá? Olha só. Aí ele já abre o livro aqui. Tô vendo? Abriu o livro aqui. Android Como Programar. Uma vez que você logou, achou o livro aqui uma vez, ele abriu, basta você vir aqui na leitura complementar, clicar aqui, ó, ele já vai abrir direto o livro para vocês, tá? Ele guarda aí um cookie no seu navegador, então você não precisa ficar logando o tempo todo na biblioteca lá da Católica, ok? Bom, pessoal, esse item 3, tá? Também não é uma leitura obrigatória, mas, parênteses, ela precisa ser feita por todos os alunos que não cursaram a disciplina de programação orientada a objetos, ou seja, não viram Java ainda, que a gente viu Java nessa disciplina aqui. Quem não cursou, é obrigatória essa leitura aqui, para conhecer a linguagem Java, tá? Porque para programar com Android, a gente está programando em Java. Embora na disciplina de programação orientada a objetos, a gente vai bem fundo em conceitos de orientação a objeto. E aqui na programação de app, a gente só dá uma arranhadinha em conceitos aqui da programação orientada a objetos, ok? Então, quem não cursou, é importante ler esses apêndices de A a G, para conhecer a linguagem Java, ok? Então tá aqui as leituras, é importante que vocês sigam com essas leituras, tá? E, além de seguir com as leituras, vamos lá, lá na Mediateca, assistam a minha videoaula. Vocês vão encontrar aqui os slides da videoaula, tá? Então, você clicar aqui, ó, tá aqui em PDF, então vocês podem baixar isso aqui, imprimir ou ler no computador, né? Eu não recomendo ler no celular, porque você tem alguns slides têm figuras assim, ó, que você for abrir no celular, vai ficar bem pequenininho, você não vai, às vezes, conseguir ver direito o que está escrito aqui, tá? Então, no computador é legal, ou você pode imprimir isso aqui também. Bom, nossa, fechei sem querer. Gente, deixa eu voltar lá. Vamos voltar lá, então, conteúdo, estamos lá na unidade 1, ok? Como instalar o OpenJDK? Pessoal, para ter um ambiente rodando, primeira coisa, vocês têm que instalar o OpenJDK ou o Java, tá? Então, importante, vamos lá. Quando você entra aqui, ó, você digita cmd no prompt de comando. Você tem que colocar aqui, ó, Java -version. Aí ele tem que aparecer aí, ó. OpenJDK, no meu caso, ó. Tá dizendo que o Java está instalado, ó. Então, Java C -version, para dizer que ele tem o compilador Java. Ok, tem que aparecer isso aqui. Tá joia? Aí vocês baixam o Android Studio. Baixou o Android Studio, ó. Aqui, ó, eu até coloquei o atalho dele aqui na minha barra de tarefas, ó. Então, ó, executando aqui. Importante, pessoal, o Android Studio é muito pesado. Muito, muito pesado mesmo, tá? Então, assim, a sua máquina tem que ter memória para você conseguir rodar ele, tá? Porque senão ele pode até rodar, mas vai demorar uma eternidade para abrir as coisas, tá? Então, assim, aqui ele já abriu, o exemplo que eu vou mostrar depois é da unidade 2, né? Mas deixa eu fechar isso aqui, fechar esse projeto, que eu quero fazer com vocês uma coisinha aqui, tá? Vou deixar aqui de ladinho. Aqui, ó, os projetos que eu estava trabalhando, né? Vou deixar aqui. Pessoal, prática. Atividade avaliativa da unidade 1. Por que eu falei que esse processo de instalação aí do Android Studio, para você configurar, você conseguir rodar o aplicativo, é bem complexo? Aqui, na prática da unidade 1, eu coloquei que vocês precisam configurar o ambiente de desenvolvimento do Android Studio
e executar um aplicativo no emulador. Ou seja, você tem que conseguir chegar nesse ponto aqui, tá? E aí o que você vai fazer? Você, para receber a nota da sua postagem, você precisa postar uma imagem do seu aplicativo executando. Olá, meu nome é, por exemplo, Luiz, e eu consegui rodar o meu aplicativo, tá? Então aqui, ó, essa seria a minha entrega. Se eu mandei isso aqui, ó, eu, Luiz, como aluno, mandei isso aqui, ok, tenho a nota do fórum. Por quê? Porque para você chegar nisso aqui, você precisa configurar o ambiente de desenvolvimento Android, você precisa escrever o seu aplicativo Android, precisa fazer alguma alteração para conseguir mostrar o nome, ok? E aí você dá um print e faz a postagem no fórum, tá bom? Então esse é o objetivo dessa atividade aqui. Então olha aqui, por exemplo, o Erlen. O Erlen postou aqui, ó, a imagem do aplicativo dele rodando. Olá, meu nome é Werlen. Ok, pronto, ó. Ganhou a nota. Ok? Ó, aí outro colega aqui, a Vitória. A Vitória. Olá, meu nome é Vitória, consegui rodar meu aplicativo. Tá aqui a imagem que ela postou do aplicativo dela. Ok. Entendeu? Então, esse é o objetivo. Por quê? Porque feito isso, pessoal, eu sei que vocês conseguiram configurar o ambiente e aí vocês estão preparados para seguir para a unidade 2, onde a gente vai ver outros conceitos de aplicativos Android, ok? Vamos aproveitar essa nossa aula aqui. Eu vou mostrar para vocês. Estamos aqui o Android Studio, eu vou mostrar para vocês como fazer essa atividade 1, tá joia? Então temos aqui, ó, projetos, ó, vou criar um novo projeto, tá joia? Como se eu estivesse fazendo meu trabalho, ó. Ó, eu quero criar um aplicativo para fone e tablet, ok? Vou criar uma activity vazia, next, ó, vou dar esse nome My Application mesmo, ok? Linguagem Java, API 21 e dá um finish, tá bom? Ó, ele tá, eu vou agora mudar para guia Android, ó. Repara que ele está aqui em Project, aí já mudou, né? Android, ele tem aqui alguns arquivos aqui dentro, né? Ó, ele ainda está processando, tá vendo? Quando ele vai criando, ele demora bastante para fazer. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nesse aumentar aqui um pouquinho essa minha imagem. Ó, então ele abre dois arquivos aqui, pessoal. Que arquivos são esses? Basicamente, você tem uma activity, ó, .java. Esse é um arquivo Java, tá bom? E você tem um arquivo XML. Ó, primeira vez que vocês rodarem, ele vai demorar porque, ó, ele está dando um build, ele vai baixar bibliotecas, tudo isso aqui, ó, ele para configurar o seu aplicativo, para ele conseguir mostrar a telinha do aplicativo. Demora mesmo, tá, pessoal? Essa minha máquina, por exemplo, ela tem 8 GB de RAM. Estou usando meu notebook, meu processador é um Core i7 com 8 GB de RAM. E vocês veem que está demorando bastante, né? Mas, enfim, é ter um pouquinho de paciência que ele vai... daqui a pouquinho ele já vai me apresentar aqui, tá bom? Então, olha só, está dando loading aqui, pronto. Então, vocês vão ver a estrutura do projeto, que você tem uma pasta Java, e aqui você tem o código-fonte Java, e você tem uma pasta REST, de Resources. Dentro de Resources, você tem Layout. Olha só, estão vendo? Activity Main XML é o arquivo que já aparece aberto aqui, ó. E olha só, na verdade, a minha Activity, eu posso dizer que ela está associada a uma tela. E agora, esse código aqui, deixa eu ver, gente, é que eu estou acostumado com o Eclipse, eu ainda não acostumei com esse ambiente aqui do Android. Deixa eu ver, eu não estou conseguindo aumentar o zoom aqui, mas enfim, vamos lá. Ele tem uma linha, pessoal, olha só, tem o método onCreate. O onCreate seria mais ou menos o equivalente ao método main lá do Java, tá? O onCreate é um método que é chamado, tá? Para, digamos assim, criar a tela do meu aplicativo. Então, essa minha activity está associada à tela do aplicativo. E repara que tem uma linha aqui, ó, set content view
R layout, ó, activity main. Aqui eu estou vinculando essa activity com esse arquivo XML, ó, activity main, ok? O activity main, ó, agora ele já carregou. Se eu coloco aqui, ó, eu vejo o design da minha tela, tá? Porque está selecionado aqui a abinha design. Se eu colocar code, eu vou ver isso como um documento XML, ó. Olha o que ele tem lá nele. Ele já tem um text view aqui, ó. Eu vou tirar esse cara aqui, esse text view. Eu poderia tirar ele aqui assim, ok? Ou eu poderia vir lá no design e simplesmente clicar nele aqui, onde está escrito Hello World, ó. Olha ele aqui, ó, tá vendo? Árvore de componentes. Eu posso vir aqui e excluir ele. Ó. Opa, não excluiu, ele está lá em cima ainda. Tá teimoso. Ah, pronto. Aí agora só ficou o meu layout, ó. Então, se eu for ver o código, ó, não tem mais nada. Só tem o layout da minha tela, que é um constraint layout. Aí eu posso vir aqui na minha activity, ó, e eu tenho vários componentes aqui na parede de componentes, ó. Eu posso vir aqui em text, por exemplo, ó, text view. Eu arrasto para cá. Ok? Não, na verdade não é um text view, porque a text view é uma caixinha editável, é um plain text. E eu coloco aqui, ó. Ok? Ah, não, perdão, essa é a caixinha editável, eu sempre confundo. Text view, esse cara aqui, tá? Aí, ó, coloquei aqui. Ah, a letra tá muito pequenininha. Aí, estão vendo, ó, selecionei ele aqui, ó, as propriedades dele aqui. Eu posso até vir aqui e procurar uma propriedade de fonte aqui, quer ver? Vamos procurar aqui. Font family, ó, sans serif. Deixa eu ver aqui. Feature foreground. Tem algum lugar aqui que tem o tamanho da fonte. Agora. Ok. Gente, agora eu não estou encontrando o tamanho da fonte. Fonte features, settings. Não, fonte foreground. Hint, height. Deixa eu ver aqui. Ele está usando o tamanho padrão aqui. Né? Scroll bar. Não. Bom, gente, eu não vou ficar perdendo tempo aqui não, tá? Mas o importante é que, por exemplo, ele tem uma propriedade text. Ó, estão vendo que está escrito aqui text view? Olha só, se você for olhar para o code, ele vai estar escrito aqui text view. Legal. Aí eu venho aqui, por exemplo, e no texto eu coloco assim: olá, meu nome é Luiz Reginaldo e eu consegui executar o aplicativo. Ok? Aí quando eu seto aqui o texto, ó, ele está aqui o texto, tá? Eu posso pegar e ver aqui no code, ó, tá aqui, ok? E aí tá aqui escrito o meu aplicativo, ok? Agora eu tenho que executar ele. Como é que eu executo? Bem, pessoal, aí eu preciso definir um ambiente de execução. Ó, aqui na minha máquina já está configurado esse Pixel 5, tá vendo? Mas como que eu fiz isso aqui? Vamos ver aqui, esse Device Manager, tá vendo? Você clica aqui, ó, ele já está aqui, mas eu mostro lá na aula como é que você faz isso. Você vem aqui, ó, cria um dispositivo. Legal, é um fone. Eu quero, por exemplo, criar um Pixel 4, tá? Aí eu venho aqui Next, tá? Aí ele mostra as versões de Android. Ó, no caso, a versão 24 eu já baixei. Se eu quisesse a versão 25, eu tinha que fazer download aqui. Aí ele demorar, tudo demora, tá, pessoal? Primeira vez que você vai fazer aqui. Vou pegar 24 mesmo, que é aqui já baixei, tá? Ó, aí colocar aqui Pixel 4. OK. Finish, ó, tá criando o dispositivo virtual Android, tá? Então, uma vez que ele cria esse dispositivo, vai aparecer nessa relação aqui. Ele tá criando. Demora também, tá, pessoal? Então, você está programando Android, você tem que ter paciência, porque pelo menos a primeira vez que você vai fazer as coisas, ele vai demorar bastante aí, tá? Então, ó, tem dois dispositivos.
Tá joia? Tendo os dispositivos aqui, eu posso vir aqui, eu posso até dar um start nele aqui, ó. Ou eu posso rodar minha aplicação assim, ó. Seleciono qual é o dispositivo aqui, por exemplo, o Pixel 5, e clico aqui, tá? Ou eu posso usar o dispositivo físico. Se eu tenho um celular Android, eu conecto ele aqui na USB e ele vai aparecer aqui. Eu posso rodar meu aplicativo já nele, né? Então, no caso, o Android Studio já vai jogar o aplicativo para o meu celular Android e eu vou executar lá nele já, tá? É bem interessante. Vamos pegar, no caso, esse Pixel 5, eu poderia startar por aqui, mas eu gosto de startar por aqui, tá? Porque aqui ele já vai rodar e subir o aplicativo, ó. Então eu clico aqui, olha só. Aí ele roda o meu aplicativo nessa máquina aqui que eu configurei em cima de um emulador, ó. Então, ó, ele já abriu a abinha aqui emulador. Ó, não tem emulador rodando. Ó, aí ele está rodando aqui, ó. Ele clicou aqui. Pode ser que primeira vez você vai rodar isso no ambiente, ele vai baixar o emulador, baixar as bibliotecas. Ó, ele já abriu a telinha, tá vendo? Aqui, ó, agora ele vai, ó, tá dando um running, um build aqui embaixo, tá vendo? Ó, executando tasks. Você consegue até ver o log aqui, ó, nesse logcat, tá? O que que ele tá fazendo, ó. Ó, ele ainda tá fazendo coisa aqui para mandar o aplicativo para ele inicializar ali, tá? Então, vamos diminuir aqui. Ele está tentando ainda. Ó, repara que a setinha está clicada. Ainda, quando você vê aqui o running, significa que ele está fazendo coisas ainda. Não abriu o aplicativo ainda, tá? Ó, tá aqui executando tasks, repara. Então significa que ele está fazendo alguma coisa, mas ainda não mostrou o meu aplicativo. Ó, deu um build, ó, mexeu um pouquinho aqui as coisas. Install, ó, agora ele está instalando o aplicativo, está mandando aqui pro Android aqui, para esse celular virtual. Se fosse meu celular físico, ó, e pronto, tá aqui, ó, meu aplicativo. Ó. Olá, meu nome é Luiz, consegui executar o aplicativo. Pronto, eu poderia dar um print aqui e postar lá no fórum. Essa é a atividade, tá? Então vamos lá. O Ricardo fez uma pergunta. Tem um aplicativo no próprio Android para criar os apps? Não, não tem, Ricardo, porque é o seguinte, você mesmo viu, para você criar um aplicativo, você precisa de um ambiente muito pesado, tá? Então, assim, eu não conheço, tá? Um ambiente para desenvolver no próprio Android, porque, igual você viu, é bem pesado o ambiente de desenvolvimento, tá? Aliás, se você pegar um VS Code, você vai ter um ambiente mais leve, mas com menos recursos, tá? Então aqui é interessante porque, ó, se eu quiser parar esse emulador, ó, eu clico aqui, ó, stop, tá bom? Aí, ó, parou. Parou, mas ele ainda está rodando aqui o meu dispositivo. Deixa eu ver aqui, Device Manager. Não, ele parou, mas eu posso esconder aqui sabendo o emulador, tá? Então é isso aqui, tá, pessoal? É basicamente isso aqui, um aplicativo, tá? Vamos seguir aqui com a nossa aula. Deixa eu ver agora onde é que tá. Tá aqui, ok? Então, esse era o objetivo aí desse fórum, né? Atividade avaliativa da unidade 1, ok? Então, acho que com essa ajuda aí vocês conseguem executar, tá bom? Então, vamos lá. Oi, alguém quer fazer uma pergunta? Perdão, professor, eu abri o microfone sem querer, perdão. Ah, sem problema, sem problema. Vamos seguir então. Unidade 2. Pessoal, unidade 2, aí ele já entra falando, continuando essa nossa ideia dos aplicativos, tá? Então, ele já constrói um outro exemplo aqui. Tem uma parte teórica aqui e tal, então vamos lá, vamos para a parte que interessa. Programando em Java. Então, ele fala que você pode programar em Java, porque vocês viram aí que o nosso Activity, na verdade, é código Java, né? E ele faz uma pequena revisão de alguns conceitos em Java, tá? Então, como você criar um objeto em Java, um campo. Por isso que eu falei, leiam na unidade 1 aquele apêndice que fala de Java, tá bom? Quem não passou por orientação a objetos. Aí ele criou uma classe de operações, ó. Declarou dois atributos,
o construtor da classe operações, que ele passa 2 atributos aqui, 2 valores para guardar esses atributos. Aí tem o método soma, que ele está fazendo a soma retorna a soma dos 2 atributos, subtração, ele retorna a diferença, tudo. Aí o que ele faz, né? Aí ele mostra aqui, se fosse Java puro, né? Como é que você faria? Você ia rodar esse programa lá com o método main. Você escreve um método main na sua classe, roda, e aí, ó, ele está instanciando a classe operações e chamando os métodos. Ok? Isso a gente fez lá em programação orientada a objetos, tá bom? Se vocês quiserem fazer isso aqui, eu recomendo baixar o Eclipse e escrever esse programinha lá no Eclipse. Não aqui no Android Studio, tá bom? Porque esse aqui é só Java, tá? Aí tudo bem, programando Java para Android, aí ele faz uma coisa aqui que, desculpa falar, mas eu não gostei, né? Que ele pega e meio que encaixa esse código aqui lá na nossa Activity, ó. Então a gente viu que tem um método onCreate, né? Lá na nossa Activity, que esse onCreate é código Java. Então vamos lá. Cadê o meu Android Studio? Então a gente vai lá na Activity, esse onCreate eu posso colocar código Java aqui, né? E aí ele só mostrou para vocês aqui que ele pode enfiar código Java. Então ele pegou lá no finalzinho do método, ele criou uma activity com, não uma daquela activity vazia, né? Ele colocou um outro tipo lá, que ele criou uma toolbar, esse float action, tudo. Ignore isso aqui, por favor, tá bom, pessoal? Ignore tudo isso aqui. Aí ele simplesmente colocou código Java aqui. Aquele código lá que ele estava lá em cima, ó. Float declarou 2 variáveis, chamou a classe operações, chamou os métodos. E ele vai imprimir isso aqui no log, quando você rodar o seu aplicativo. Por quê? Porque quando você rodar o aplicativo, ele vai chamar o onCreate. Ele vai executar esse código aqui, tá bom? Então, ele meio que forçou a barra aqui. Ele botou uns comandos em Java aqui, só para mostrar, ó, se você quiser botar uns comandos em Java, pode botar aqui no onCreate que vai ser executado. Então, tranquilamente, você pode vir aqui, ó, pega o seu aplicativo e você escreve aqui um código, né? System.out.println, fala assim, olá mundo, ok? Você pode declarar aqui uma variável, int A recebe 20, int B recebe 30. Eu escrevi um código Java, né? Aqui, aí eu venho aqui, um system out println, por exemplo, aqui a soma igual a, aí eu coloco aqui, né? Coloco aqui, por exemplo, A mais B, ok? Ponto e vírgula. Legal, ó. Tá compilando, não tem problema nenhum de compilação. Eu posso executar isso aqui, ó. Se eu executar isso aqui, ele vai executar esse onCreate, ok? Vai executar esse código. E onde que eu vou ver? Deixa eu ver aqui. Ele vai aparecer aqui eu acho que no logcat. Vamos ver se vai aparecer aqui no logcat. Tá? Então, ó, ele está subindo o aplicativo. Ó, subiu. Deixa eu ver aqui. Não, ele não mostrou aqui. Deixa eu ver. Onde que ele mostra isso aqui, o sistema de println? Assim, tá aqui, ó. Olha aqui no log, ó. Olá mundo, soma é 50. Perceberam? Então ele postou aqui no log. Mas isso aqui, quem está rodando o aplicativo no celular não vai nunca ver essas mensagens aqui. Tá joia? Tá no log ali. Mas você pode fazer isso aqui para, por exemplo, brincar um pouquinho com Java, né? Treinar um pouquinho do Java no Android Studio. Tá bom? É o que ele está fazendo aqui nessa aula. Então ele está mostrando aqui, né, que você pode escrever código em Java e isso aqui vai ser printado lá no log. Bom, e aí ele começa a falar, né, isso que eu já falei para vocês, que a tela, a interface gráfica dela é um arquivo XML. Então é isso aqui, ó, esse XML aqui, ó, que você pode ver com essa guia de design, né? Deixa eu fechar isso aqui, fechar o emulador. Você pode ver aqui na guia de design, né? Ou pode ver como código, ó. Eu arrastei um text view, ó. Olha só, ele coloca aqui
Mas, na verdade, isso aqui ele armazena esse arquivo como arquivo XML e como tags XML, tá? É o que ele começa a falar aqui na aula, né? Olha só, aqui é, por exemplo, um arquivo XML que ele tem um text view, também para mostrar um texto, né? E ele continua falando aqui um pouquinho mais sobre isso aqui, outros layouts e tal, e aí ele pega e apresenta um exemplo aqui. Ah, ok. Ele faz um exemplo aqui. O que é esse exemplo, pessoal? Tem dois campinhos de entrada de texto. Deixa eu ver a figurinha, não está muito nítida. Ó, que você entra aqui, por exemplo, é 3 e 7, e ele vai mostrar a soma. Tem um botãozinho aqui. Quando você clica o botão, ele mostra a soma, tá? Esse exemplo eu vou fazer aqui com vocês. Eu acho importante fazer isso com vocês, tá? Eu tenho esse exemplo já pronto aqui. Eu vou abrir ele, mas eu vou explicar ele direitinho aqui para vocês. Então vamos lá. Vou fechar esse aqui. Deixa eu ver aqui, soma de valores, tá? Inclusive eu coloquei esse código aqui na nossa videoaula, né? O que eu fiz aqui? Vamos primeiro olhar esse nosso Activity Main, né? Que é o XML. O XML define os componentes que tem lá, pessoal. Então, vocês vão ver aqui um text view, que é um texto, que ele vai mostrar o valor 1. Um edit text, que vai ser um campinho para informar o valor 1. Olha só. Então, vocês vão ver aqui, tá bem pequenininho isso aqui. Não, mas aqui eu consigo dar um zoom. Aí, aqui eu consigo. Olha só, ele dá um zoom, mas vai para o lado. Bom, então estão vendo aqui? Olha só, os componentes estão aqui, ó, na aba de componentes, ó. Esse text view, ó, valor 1. Ele só está mostrando um texto, tá bom? Logo abaixo dele, ele tem o quê? Ele tem uma caixinha para entrada de texto. Eu chamei ela de valor 1. Ela tem um ID, coloquei o ID de valor 1. Logo abaixo, tem um texto, valor 2, e uma caixinha de texto para informar o valor 2. Um botão e tem um outro texto para mostrar o resultado, tá? Vamos ver isso aqui como código. Olha só, o texto escrito valor 1, ele tem um atributo text, valor 1, ok? A caixinha para informar o valor 1. Repare que eu coloquei um atributo ID, valor 1. Esse ID vai ser importante, por quê? Porque a gente vai ver que lá no código Java, eu uso um método lá, findViewById, ou seja, pegue o componente que tem o ID valor 1, para recuperar uma referência a esse componente, para recuperar o valor que o meu usuário informou aqui nesse campinho, tá bom? Aí eu tenho um outro texto que mostra valor 2, tem uma outra caixinha que tem o ID de valor 2. Então, repara, ó, uma caixinha tem o valor, chama valor 1, a outra chama valor 2, para recuperar esses valores, tá bom? Tem um botão e tem um text view que eu chamei ele de resultado, que é onde eu vou colocar a soma, tá bom? Agora, o botão, reparem que ele tem um atributo onClick chamado somar valores. Pessoal, quando vocês criam esse onClick, esse método não existe ainda, né? Eu mostrei na aula. Você pode clicar aqui no botão, você passa o mouse aqui e ele já fala para você, olha, eu posso criar esse método. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, vê que o método chama somar valores? Se você for lá na Activity, você vai ver que tem um método chamado somar valores. Vou mostrar para vocês. Vamos lá, vou mudar esse nome, colocar somar valores, tal. Não existe mais aquele método onClick. Então, ó, ele é esperto suficiente para ver, olha só, um clique ele vai chamar somar valores. Aí ele vai falar assim, olha, eu não encontrei o método correspondente. Estão vendo aqui? Não encontrei o método correspondente, mais ações. Aí a gente pode, ó, criar um método somar valores na main activity. Legal, você clica aqui, ó, aí ele criou para você, tá? É uma dica aí, tá? Cada um desses componentes que tem aqui, você poderia vir aqui, ó, e olha só, uma vez que você colocou, você pode selecionar ele ou aqui
ou aqui, clicando, ó. Quando você seleciona aqui, ó, repara que ele seleciona aqui. E aí aqui você vê as propriedades desse componente. Então, por exemplo, vamos pegar esse text view. Ó, eu setei a propriedade text, valor 1. Mas se eu quisesse mudar esse texto, ó, estão vendo? Mudei. Não, mas eu quero que ele fique mostrando valor 1, 2 pontos. Pronto. Então mudei a propriedade text, né? Repare que o ID dele está TextView11. Por que eu deixei isso aqui? Porque eu não vou pegar esse componente, não me interessa, ele só está mostrando texto, tá bom? Agora, essa caixinha, valor 1, essa eu coloquei um ID, valor 1. Por quê? Porque eu vou precisar recuperar o valor que o meu usuário vai informar aqui, tá? Isso, o Ricardo deu uma dica aqui, ó. Vou até postar aqui, ó. No hint, o hint fica na caixinha até digitar. Boa, vamos lá, Ricardo. Nesse exemplo, eu não mostrei o hint. A gente viu o hint lá depois em outras aulas. Mas vamos lá, vamos procurar aqui, ó. Caixinha valor 1, selecionado, ó, propriedade hint. Ó, hint, olha só. Entre com o valor 1. Olha que legal. Ele fica aqui com esse texto para você digitar. Vamos pegar o valor 2 e fazer a mesma coisa, ó. Lá na propriedade hint. Entre com o valor 2. Ó, mesma coisa. Tá bom? Ó, o botão somar, eu clico nele aqui, ó. Aí eu vou lá no atributo, text, somar. Ó, um clique dele, ó, somar valores. Eu poderia pegar, ó, e clicar aqui, ó. Ah, eu quero usar esse somar valores Entendeu? Pode escolher o método da main activity. Ele é esperto o suficiente para, né, saber isso aqui. Mas vamos lá, vou deixar eu somar valores para bater com o que está aqui, né, no onClick. Ok? Então, quando eu clicar nesse botão somar, ele vai chamar o somar valores da minha activity. Legal. Então, desenhamos a tela. Desenhamos a tela. O Ricardo perguntou, professor, tem como inserir a fórmula da soma no design? Ricardo, não, porque o design você só está trabalhando com ele, né? O design é só para desenhar a tela. A soma, no caso, é uma programação que você vai fazer. Vou mostrar aqui agora, então, qual que é a programação. Então, olha só, eu sei que quando ele clicar no botão, ele vai chamar somar valores, né? Olha o que ele está fazendo. Olha só o meu código. Gente, deixa eu ver aqui. Agora eu preciso descobrir urgente como é que eu aumento esse texto aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, view, eu acho que no Eclipse eu dava um Ctrl+, né? Rolava aqui, né? O Ricardo falou, tá conseguindo ver o texto? Ok, então tá conseguindo ver, tudo bem. Mas vamos lá então, vamos olhar o código aqui. Olha só, pessoal. Lembra que eu coloquei para um edit text o ID de valor 1? Olha aonde que eu estou usando. Ó. Eu chamo o método findViewById. Aonde está esse findViewById? A minha classe MainActivity, ela estende essa classe aqui do Android, app_compat_activity. Então esse método, ele vem para mim. Se eu clicar aqui, ó, olha só, ele abriu. findViewById está definido aonde? Na classe app_compat_activity, ok? Então, olha só, eu chamo findViewById, aí eu passo um ID. Qual o ID? O ID do componente, valor 1. Ele vai me retornar o quê? Ó? Olha só, ele vai me retornar como view, tá joia? O tipo que ele retorna é view. Mas eu sei que esse meu objeto aqui, esse meu componente, é um edit text. Então, eu faço aqui uma conversão para edit text. E aqui eu tenho uma variável do tipo edit text. Então, eu recupero os meus componentes. O edit, que tem o valor 1, e o edit, que tem o valor 2. Aí, eu pego cada um. Vamos lá, o Ricardo levantou a mão. Dúvidas? Vamos lá, Ricardo, pode perguntar. Professor, o senhor pode mostrar essa fórmula aí, essa última que está passando? A fórmula que está passando, qual? Essa aí, por exemplo, aí recupera componentes.
eu queria entender por que, por exemplo, o ID valor 1 foi digitado pelo usuário, não é isso? O valor 1. Não. Vamos lá, ó. ID. Quem é o componente que tem o ID valor 1? Vamos lá. Olha lá, vou para o código. Quem é o componente que tem o ID valor 1? Ó, quem é? Esse edit text. Tá vendo aqui? Uhum. Ele tem um ID valor 1. Eu estou recuperando esse edit text aqui, a referência a ele. Pois é, Tá? agora eu queria entender por Ele que aqui. Esse aqui. Ó, ele tem um ID valor 1. entendeu? E, por exemplo, aqui você colocou, você iniciou uma variável que é de valor 1 e é de valor 2, não foi isso? Isso. Para Então, fazer referência aos dois componentes edit text. então essas duas variáveis que você está inicializando aqui, elas estão recebendo valor 1 e valor 2, não é? Que foi digitado lá pelo usuário. Estão recebendo os componentes. Para recuperar o valor que estão nesses componentes, aí eu chamo o getText. Nesse ed valor 1, tá vendo? Ó? O getText é que vai me retornar o valor que foi informado nesse componente aqui. Esse aqui é o componente, tá bom? Esse é o componente. O componente é esse aqui que está definido aqui, ó. Edit text. E qual que é a utilidade disso que eu não consegui entender para que serve? Ué, para você recuperar o valor que o usuário informou no componente, primeiro você tem que pegar o componente e depois você vai pegar o valor que o usuário informou que está lá no componente, que é o getText. São duas coisas diferentes, tá? Mas quando o senhor vai trabalhar aqui em recuperar valores e faz a soma, o senhor não recupera o ed valor 1, o senhor recupera o direto valor 1. Isso que eu não consegui entender. Sim, mas olha só, de valor 1, getText. Aqui eu estou pegando o valor que foi informado na minha caixinha. O meu usuário, quando está rodando o programa, ele vai formar um valor aqui, não é? Sim. Isso. Então, eu pego o componente, que é o ed valor 1, é o edit text, que tem o valor 1, e chamo o getText para recuperar o valor que está informado lá naquela caixinha. Nossa, Tá? complicado esse negócio. Eu não consegui entender essa migração de um ponto de recuperar os componentes e recuperar os valores. Então, você tem que ter bem claro o seguinte, vamos lá, deixa eu MS Paint, deixa eu tentar explicar melhor. Ó, aqui você tem a caixinha. Sim. A caixinha, eu vou chamar ela, né? Ela é o componente, tá bom? É o componente aqui. Então, esse aqui é o que eu estou chamando de edit text, ok? Então, a minha variável lá, como é que ela se chama mesmo? Ed valor 1. Então, ó, ed valor 1 está fazendo referência ao quê? A essa caixinha, ao componente. Tudo bem? Sim. Tá. Agora, vamos imaginar que eu fui lá e coloquei e formei lá um valor. 20. Uhum. Como é que eu recupero esse 20? Para recuperar esse 20, aqui, você concorda comigo que esse 20, deixa eu colocar as setinhas aqui, esse 20 aqui, ele é o quê? Ele é o valor que foi informado no componente. Tudo bem? Uhum. Então, são diferentes. Uma coisa é o componente, outra é o valor que foi informado nele, não é? Isso. Então, vamos lá. O find view by ID, eu uso para recuperar o componente. Uhum. Tudo bem? Ó, então eu pego uma referência ao componente. É aqui, ó, tá vendo? Aí a minha variável é de valor 1, está apontando para o componente. Mas o que eu quero é o valor que está nesse componente, ou seja, eu quero esse 20. Agora entendi. Entendeu? Então, como é que eu recupero esse 20 aqui?
eu tenho que fazer assim, ó, ed valor1.getText. Aí eu vou pegar o texto que foi informado no componente, que é 20. E, na verdade, eu ainda estou chamando toString para esse 20 eu ver ele como string. Como texto, é isso, né? Isso, tá? Então, isso aqui é o valor. Tudo Então, bem? a utilidade dessas duas variáveis, assim, é porque, por exemplo, o usuário pode digitar uma vez, depois digitar de novo, e cada hora vai ser um valor. Isso, exato, exato. Então, para recuperar o valor, primeiro eu tenho que pegar os componentes, entendeu? Os dois editText, para chamar o getText em cada um deles. Agora, ó, esse double parse double, eu estou usando para converter esse valor aqui, que é string, ó, quando chama getText to string, isso aqui é visto como string. Então, isso aqui, ó, é para converter de string para double, essa variável aqui. Double é a de decimais, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Números reais, né? E aí eu estou com os valores, valor 1, valor 2. E aí eu posso calcular uma variável, chamar resultado aqui, e a soma das duas. Então eu tenho a soma das duas aqui. Ok? Tendo o resultado, o que eu faço? Agora eu dou um find view by ID para recuperar o quê? O componente que tem um ID de resultado. Quem é ele? É aquele que está aqui embaixo, ó. Esse cara aqui, ó. Que ele tem um ID de resultados, tá vendo? Tô. Então, aí eu vou setar o texto dele. Ó, então aqui eu vou setar o texto dele assim, ó. Ó, recuperei ele é um text view, que se chama txResultado, componente. Aí no componente chama o método setText. Que texto que ele vai colocar? O valor da soma é igual a, e ele mostra o valor de resultado. Entendi. Entendeu? Vamos rodar esse aplicativo para a gente ver? Então, olha só, botei aqui para rodar. Então, ele está subindo, ó, ele está rodando na máquina Pixel 5, né, que já estava configurado. Uma vez que você configura um Device Manager aqui para um aplicativo, ele já fica configurado para os outros aplicativos que você desenvolver, tá? Você não precisa configurar sempre um Device Manager, né? Então, vamos ver. Tem que abrir o emulador aí, né? O emulador, ó. Professor, muito legal isso aí, eu gostei, viu? Não, é bacana, é bacana isso aqui, é pesado o ambiente. E eu vou falar para vocês, isso aqui realmente está aparecendo bastante no mercado, o pessoal tá começando a procurar bastante isso aqui, viu? Desenvolvimento de aplicativos. Deixa eu ver aqui o que ele está falando, problema... O senhor tem que executar lá em cima, lá do lado do bugzinho lá, ó. Do lado do Pixel 5 API 22, lá em cima. É porque fez alteração. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, isso aí. Run operações. Ah, sim, deixa eu ver aqui. Salve, deixa eu ver aqui, tal. Gente, vamos lá. Vamos rodar aqui. Aí ele vai descarregar a memória, né? E vai puxar os arquivos novos, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Executando, ó. Rodando. Tem que esperar mesmo. Ele é bem demorado mesmo para conseguir executar, né? Então, realmente, você só pode botar para executar depois que você já escreveu, conferiu o código, aí vamos rodar. Agora, se você for rodar no dispositivo de verdade, ele é mais rápido. Ó, olha aqui, valor 1, entra com valor... Ó, tá vendo o hint aqui? Que até vocês deram a dica, né? Ó, entra com valor 1. Aí vou entrar aqui, por exemplo, 6, né? Entra com valor 2, 8, tá? Aí eu clico no somar. Quando eu clicar no somar, ele vai chamar esse método. Porque eu defini lá, ó, no meu código, ó, você pode ver que o botão, um clique dele vai chamar o somar valores. Somar valores está aqui na minha main activity. Então, eu clico em somar, ó, aí ele vem. Ó, o valor da soma é 14. Então, ó, o que ele fez no somar? Recuperou a referência, ele recuperou os dois componentes, esse e esse. Dos componentes, ele pegou os valores usando o getText,
tá vendo? Deu o getText aqui para pegar os dois valores, tá? Calculou o resultado como a soma deles, e aí ele recuperou esse componente resultado, que é esse textozinho aqui de baixo, tá? E aí ele deu um setText para definir qual o texto dele, né? Qual o texto dele? Vai ser o valor da soma igual a e o valor que está em resultado. Aí se eu mudar aqui, por exemplo, 65, né? Somar, ó, 73. E aí ele vai, né? Ele faz aqui. Professor, 88. eu sei que está quase no horário estourado, mas o senhor poderia, só para eu ver um exemplo da unidade 3, o senhor poderia colocar assim, que o usuário digitou o valor tal, valor 1 e 2, por exemplo, Ah, sim. Sim, aí você teria que usar a classe Toast, né? Aqui. Vamos lá, eu poderia dizer assim, vou colocar uma validação, né? Tipo, você falar que ele digitou o valor 1 e o valor 2 e quanto que Ó, é. por exemplo, se o valor 1 for 0, seria uma validação assim, né? Então, ele faz o toast, gente, agora, só que agora eu não estou lembrando da sintaxe do toast. Deixa eu dar uma coladinha aqui, Eu acho que é rapidinho. toast minúsculo. Não, só ver aqui, Beleza. numa aula, eu acho que ele está lá na unidade 3. Deixa eu só ver aqui um exemplo aqui, só rapidinho. Deixa eu ver. Não, abri errado aqui. Deixa eu ver, programação app, aulas, códigos. Ah, tá aqui, aula 3. Aula 3, deixa eu ver aqui, que eu já pego. Ah, aqui, um exemplo do Toast, tá? O Toast, ele funciona assim, ó. Então, por exemplo, se o valor 1 for 0, então você vai fazer uma coisa assim, ó. Deixa eu escolher o emulador. Ó, Toast, aí você escreve assim, ó. Make text this, fazendo referência à sua main activity, e fala assim, olha, o valor 1 não pode ser 0, tá joia? Então, isso é uma validação, né? Mais ou menos isso você vai fazer. Quanto tempo que o Toast vai ficar mostrando, ó? Toast length long, muito tempo, né? Aí ele mostra o Toast e eu posso dar um return aqui, ó. Return ponto e vírgula. Então ele já quebra aqui, ó. Ele não vai executar essa parte aqui de baixo, tá? Então vamos executar isso aqui para a gente ver. Run app. Tem que abrir o emulador, tem que puxar, senão não monta. Aí. Ele vai executar de novo, né? O meu tem que Então, zerar duas vezes aí para ele conseguir instalar de novo. Aí ele pergunta se... tá. Terminate. Terminate. É porque ele ficou aqui, ele instalou no Virtual Device essa aplicação aqui, ó, My Application. Por isso que ele está abrindo aqui, ó. Então vamos colocar aqui valor 1, 0, tá? E aqui 10. Então, ó, quando eu botar somar, ó, o valor 1 não pode ser 0. Pronto, entendi. e ele não mostrou aqui o resultado da soma, ó. Então, ó, é isso que vocês têm que fazer, mais ou menos isso aqui, ó. Exatamente, tá? Fazer essa validação. Agora, se eu colocar aqui 20, ó, ele não mostra o toast, ele mostra o valor da soma. Tá vendo? Entendi. E aí, o que vocês têm que fazer no trabalho? Fazer uma validação tipo isso aqui. Olha, o nome não foi informado. Da unidade 3, né? O preço não foi informado, não é? E aí, no final, se passou tudo, aí você coloca assim, ó, o valor que foi informado para o nome foi isso, para o preço foi isso. Então, você vai usar o toast também para mostrar a mensagem. Pois né? é, professor, mas aí quando passar, por exemplo, quando o valor não for 0 e ele passar para a próxima fase, e aí o senhor pedir para exibir o valor 1 e o Vamos lá, valor vou 2. dar uma dica aqui. Ó, toast, aí aqui, ó, o valor 1 é igual a... Ó, não, você poderia pegar um texto assim, ó, string, tá? String, mensagem. E aí você fala assim, ó, o valor 1 é igual a... Aí coloca assim, mais valor 1, mais... E o valor 2 é igual a mais valor 2, tá? E aí você vai mostrar essa mensagem aqui, ó.
Eu estava inserindo, onde o senhor colocou o segundo mais aí, eu estava inserindo vírgula, aí ele estava dando erro. Não, vírgula não, é mais para concatenar. Isso é um texto concatenado com isso aqui, que é um double, que aí o Java ele converte para texto, então aí ele vê isso aqui, aí concatena com esse outro texto com isso aqui, tá? Entendi. E aí, vamos lá. Vamos rodar aqui, só para você ter uma ideia. É mais ou menos isso que você tem que fazer no trabalho 3, né? Entendi. Coloca as validações aqui. Deixa eu dar um return aqui, já para ele sair desse aplicativo. Aí, deixar aqui. Então, aí o que acontece? Você faz isso aqui, ó. Ele valida. Então, você coloca aqui, ó, 0. Ó, 0 e 10 aqui, por exemplo, ó. Ele vai falar, ó, o valor 1 não pode ser 0. Legal, então vou colocar aqui o valor 1, 50, por exemplo, ó. Aí ele somou, ué, mas ele não deu toast aqui? Ah, perdão, claro. Eu repeti o if, né? Não tem if aqui agora. Não tem if, ele só tem que mostrar a mensagem, né? Mostrando o valor dos campos, né? Vamos lá de novo. Rodar de novo. Então ele foi executando, chegou aqui embaixo e só vai mostrar o valor que foi informado. No valor 1 é esse, e o valor 2 é esse aqui, né? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui. Então, por exemplo, ó, 10 e 20, tá? Então, ó, aí ele vai falar, ó, o valor 1 é 10, o valor 2 é 20. É isso. Tá bom? É isso que você tem que fazer. Imagina que lá no trabalho, você está fazendo como se fosse um formulário de cadastro. Então, você tem que verificar, ó, o nome não foi informado, o preço não foi informado, tá? Então, você tem que fazer essas validações, tá bom? Então, unidade 2 mostrou esse exemplo da soma. Ficou claro? O exemplo da soma? Ficou. Perfeito, maravilha. Vocês vão assistir, então, essa videoaula que eu gravei, que está aqui na Mediateca, que ele mostra, explica como é que funciona aquele exemplo lá, né? Tá aqui os slides também, os códigos da videoaula. Então, você vai ver aqui no código, ó, olha só, tá aqui o arquivo de layout. Então, você pode até copiar isso aqui, jogar lá naquele seu arquivo XML. Aqui está o código da Activity, tá? Que eu mostrei, inclusive, eu mostrei de duas maneiras de você implementar isso aqui. Um usando o onClick, né? E outro usando o método somar valores. Na aula eu falo sobre isso, tá bom? Então, é isso aqui. E aí, na unidade 2, você tem aqui na prática, são QMS, né? É um questionário. O último ponto que eu queria explicar para vocês aqui, né? É importante que vocês saibam aqui na trilha, tá? A data dessas atividades, tá? Então, olha só, pessoal. Olha só. Unidade 1 e 3. 1 é o fórum, que é aquela ali, né? Postar a imagenzinha lá que você rodou. O 3 é o trabalho. A data de entrega é dia 20 de abril, tá bom? Então ainda tem um tempo considerável aí pela frente, tá? Mas eu peço a vocês, façam quanto antes da unidade 1. Por quê? Porque vocês precisam ter um ambiente configurado, rodando e tudo, para vocês seguirem com o estudo das outras unidades, ok? Então tentem finalizar aí. A maior parte da turma já finalizou, tá? Essa atividade. O prazo é dia 20. E, olha só, os questionários da unidade 2 e 4, prazo é dia 27, tá? Então, qual a dica que eu dou aqui para vocês, tá? Estudem a unidade 2, vai lá e tenta fazer uma vez responder a QME. Mas, assim, depois vocês tiverem estudado bem a unidade 2, aí vocês vão ver o que vocês erraram, entendeu? Aonde que vocês estão precisando estudar mais. Anota e continua estudando. Faz a mesma coisa com a unidade 4, tá bom? Aí, depois que vocês estudarem todo o conteúdo, aí vocês vão tentar fazer a segunda vez aqui. E na segunda vez, faz a mesma coisa, vê onde você errou, o que você precisa estudar. Vai lá, concentra ali assim tudo. E, finalmente, lá perto do dia 27, você faz a terceira tentativa. Você tem 3 tentativas, tá bom? Por quê? Porque a prova é no dia 2. Então, ó,
deixa bem próximo aqui para você fazer a terceira tentativa, você queimar a sua última tentativa, para você já, quando você já estiver preparado para a prova, aí você responde aqui para gabaritar, tá bom? Então essa é a dica. Bom, pessoal, então isso é o que eu tinha para passar para vocês nessa aula de hoje. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida a mais, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, né? Professor, Sim. você pode só incluir esse código do último exemplo aí da unidade 3 nos códigos, por favor? Olha, Ricardo, você, inclusive, essa aula vai ficar gravada, né? Tá E bom. você pode dar um print da tela. Você pode pausar o Ah, vídeo tá. e dar um print. Então, dá uma olhada ali, Beleza. tá? Obrigado. Olha aqui, vou colocar aqui para você o somar valores, tá Uhum. joia? Você pode, por exemplo, pausar o vídeo nesse ponto, aí olhou, dá um print aí e segue isso como exemplo, tá bom? Entendi. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Nesse if aí, você só colocou a caixa 1. Aí como é que faria para colocar a caixa 2? A caixa 2 aqui, É porque são duas caixas, né? o outro if, né? Você coloca um outro if. O outro Aí if aqui repete. embaixo. Mas agora para testar o segundo valor, Ah, tá. Então faz duas vezes. tá? Isso. Esse aqui você testou um valor. Se essa condição for falsa, ele nem entra no if, né? Então ele já segue aqui para baixo. Agora, se ele cair aqui dentro, então ele vai mostrar o toast e vai dar um return, ou seja, ele quebra o método aqui. Ele não segue aqui para baixo. Tá bom. Ok? Então Tá essa é a ideia. A ideia do trabalho é parecida, tá? Tá bom. Ok. Então, gente, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo. Ok, então. Bom, gente, eu vou encerrar nossa aula por aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagens lá pelo Ava, tá bom? Podem mandar por aqui, tá? Mas, preferencialmente, me mandem e-mail, tá? Porque o e-mail, ele fica aberto aqui, eu fico olhando o e-mail o tempo todo, tá? Então, quando chega um e-mail aqui para mim, ele aparece aqui e eu vejo que chegou um e-mailzinho, tem 3 e-mails que chegaram aqui. Depois eu vou até olhar do que se trata. Deixa eu ver. Não, nenhum é de aluno, mas eu sempre estou olhando aqui os e-mails, tá bom? Então, você manda, quando você tiver uma dúvida mais urgente, me manda por e-mail que eu respondo mais rápido. Às vezes o Ava eu não estou acompanhando as mensagens, tudo. Que às vezes eu recebo mensagem que o aluno postou atividade e aquela mensagem mistura ali com a mensagem de dúvida dos alunos. Então não tenho tanto controle assim, tá? Por e-mail eu já consigo te responder mais rápido, tá bom? Beleza, professor. Muito obrigado. Gente, então é isso, tá? Obrigado aí, obrigado pela presença. Então, boa noite para vocês, boa aula e pessoal, e essa aula aí fica gravada para o pessoal que não pôde acompanhar nossa aula hoje, ok? Bacana. Obrigado e até semana que vem. Até lá.